mas escolha um lugar para ficar em que você goste, que você se sinta bem-vindo, que você se sinta realmente acolhido. Fala galera! Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente ia contar as histórias, a trajetória, os perrengues que fizeram uma ideia sair do campo das ideias e para o papel e depois para o campo prático. Estamos aqui no segundo episódio da nova temporada, essa temporada voltada a negócios e turismo, aqui nesse espaço maravilhoso, com esse café, essa recepção maravilhosa, um choppzinho, um croissant, café. Coisas que eu nunca recebi, volto a frisar, né? Love Burger só me recebeu com cerveja até hoje, aguinha de vez em quando, a chapa nunca tá fervendo. Vocês vão ver que no próximo episódio, pessoal, ele vai ter que trazer a cerveja dele, viu? Retaliações aqui no podcast. Mas a gente está aqui, né, novamente aqui no Ibis Budget e Adágio, e eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria, e o Luiz, né? Como sempre, a Love Burger e o restaurante Elnatio também. E logicamente que nossos anfitriões têm todo o espaço aqui com a gente. Hoje a gente recebe Lilian Franco, gerente geral do Hotel Ibis Budget e Adágio. Lilian, prazer. Obrigada por me convidarem. Na verdade, a gente que agradece, né? Você, a Natiele, por ter cedido espaço, ser parceiro da gente nesse projeto, que é tão importante falar de negócios e de turismo. E mais do que isso, para quem não conhece quem é a Lilian, fala pro Brasil aí, quem é a Lilian Franco? Bom, a Lilian Franco é hoteleira por escolha do destino. Eu sou professora de educação física, na minha origem, sim, sou formada em educação física, e foi ela que me trouxe para a hotelaria. Eu participei da abertura do Renaissance São Paulo Hotel, foi o primeiro hotel que eu participei, né, ativamente de uma estrutura hoteleira, né? Mas nesses 26 anos eu já participei de várias operações diferentes. Então eu vim desde o super luxo, participei da abertura do Unique Garden na época em que a gente estava fazendo término de construção, estabelecimento da operação hoteleira. Passei por várias redes, então conheço as redes nacionais, conheço redes internacionais, transitei pela Atlântica, pelo Pestana, participei de algumas operações também aqui da Accor. Eu já fui do Mercury Curitiba Aeroporto, né? Estava trabalhando até pouco tempo lá. A Accor é vendedora de várias redes, né? Isso, são várias bandeiras. São várias bandeiras diferentes. Então, é um leque em que a gente tem várias bandeiras para vários segmentos de público também, e várias localidades. Porque às vezes a escolha de uma bandeira também tem a ver com isso. Qual é o público, aonde é que esse hotel está, para que a gente possa ajustar, né, a procura e o tipo de a linguagem, produto, até para poder adequar a linguagem com o cliente, né? Sim, hoje eu estou aqui como gestora, né, faço a liderança desses dois empreendimentos que são, na verdade, um só lugar, mas com duas identidades, um Ibis Budget e um Adágio. Qual a principal diferença? A principal diferença, o Ibis Budget, ele é uma marca voltada para o viajante, para as pessoas que viajam com a necessidade de praticidade, né? É você poder encontrar um hotel amigável em várias localidades em que a gente precisa saber o que esperar de um produto, né? É como se fosse padronizar um serviço com qualidade. Isso, e outra, né? É um lugar que está sempre preparado para você, mas com praticidade, com bom humor, com tudo que a gente precisa, com um preço ajustado à necessidade de viagem tão frequente, né? É muito jovem, é uma marca muito jovem. Então isso que é o bacana. Dá para se ver, né? Pelo lobby, é muito bonito, né? Sim, é divertido, é uma marca divertida. É urbano, mas ao mesmo tempo isso, urbano e sem frufru. As pessoas precisam daquilo que elas vão ter dentro do apartamento e toda a vida está no lobby. Então ela não precisa estar espaço de fechada lá dentro. Tá ali no lobby. É isso. É você vir, descer, trabalhar, tomar um drink, conversar com as pessoas, viver a cidade, mas não necessariamente só dentro do apartamento. O Adágio, ele tem uma outra vibe. Né? A vibe do Adágio é o lugar onde você tem praticidade, mas você também tem conforto de ter a sua vida lá dentro, se você quiser fazer uma comida ou alguma coisa mais própria. Você tem o seu canto. Então, é você ter lugares de residência. São quartos maiores. São quartos um pouco maiores, você tem mais
áreas de convívio próprio. Então, se você quiser trabalhar no lobby, ótimo, mas se você quiser ficar no seu apartamento também, são hotéis de residência, de longa permanência, né? Mas não só, porque nós temos também hóspedes que permanecem por uma noite e têm a mesma comodidade. Então, é a busca por conforto, por comodidade, viver a cidade, mas ter o seu canto também individualizado. Que legal. E voltando um pouquinho na tua carreira, quais são os principais desafios que você viveu? Porque muito se fala que a área de hotelaria no Brasil ela é um pouco defasada em relação a outros países, né? Isso é uma lenda ou realmente você acha que a gente tem muito mais a oferecer? Isso na tua experiência como passando pelo Brasil todo? Eu te digo que a gente é muito jovem ainda nessa questão hoteleira, né? Enquanto que em vários outros países as pessoas têm o hábito de viajar e se hospedar, o Brasil ele vem disso há quanto? 50 anos para cá. Sim. Mais recentemente é que a gente tem a vinda das redes, né? Das redes internacionais. Então, muito disso da nossa cultura hoteleira, ela é muito mais recente. É que o brasileiro tem um pouco dessa característica do bate-volta, né? Ele não aproveita muito a região, né? Eu vejo por aqui, por exemplo, Jundiaí. Eu não estou há tanto tempo e eu sou de São Paulo. Então, pertinho também. Pertinho, né? Mas quando a gente conversa sobre Jundiaí, a impressão que eu tinha era que Jundiaí era legal para vir almoçar E tchau. E hoje que eu estou na cidade, que eu convivo mais com a cidade, eu percebo a quantidade de atividades que a gente tem, as alternativas de visita e como é versátil, porque você pode trazer a sua família, você pode vir em casal, você pode vir com um objetivo gastronômico e pode passar vários dias experimentando lugares diferentes. A gente sempre fala, o vinho é um vinho mais simples, a gente só pensa, na verdade, no sul do país ou em alguns lugares. O vinho daqui é bacana, a gente tem muita coisa de cultura cervejeira. Essas informações todas a gente acaba sendo acanhado em contar, né, para o público. Então, muitas vezes as pessoas vêm e voltam por desconhecimento. Sim. E quando a gente começa a compartilhar, olha tudo que eu estou fazendo, e desde que eu estou aqui, um mês, quantos lugares eu já fui visitar e ainda tem uma lista, né? Nossa, então imagina uma família que vem com os filhos, principalmente agora, férias escolares, né? Sim. Pensam sempre nos mesmos lugares e às vezes é pegar o carro, passar um final de semana completamente diferente, tão tirar a criança do apartamento, do tablet, né? Colocar ela para correr no meio dos patos lá no Piandorello ou no Trava Itália, conhecer o pomar, né? Conhecer a natureza, né? A gente tem aqui próximo um parque que tem atividades de canoagem que eu nunca imaginei. Parque da Cidade? Parque da Cidade, que tem atividades de canoagem para várias idades, né? Então, desde a criança até o adulto. E muitas vezes a gente mesmo que está na cidade acaba não tendo esse conhecimento. Sim. E acho que é nosso papel enquanto hoteleiros e nosso papel como, né, cidadãos da própria cidade é compartilhar e incentivar as pessoas a fazerem realmente essa busca, explorar mais, né? Sim. E hoje o hotel, ele tem alguma informativo, assim, a pessoa vem aqui se hospeda aqui. Ele tem uma... Nós temos na nossa recepção um QR Code, então tem várias informações, os hóspedes podem só ler o QR Code no próprio balcão do check-in e já vão ter as informações. Mas acho que o mais legal é porque nós temos pessoas que são muito entusiasmadas, né? Os nossos colaboradores, nós temos um trabalho todo de divulgação através deles. Porque melhor do que você ver algo, né, que é importante, porque precisa ter uma série de informações, que hora abre, que hora fecha, quanto custa, mas é alguém te falar de primeira pessoa, né? Eu fui, eu gostei, né? Eu te recomendo porque esse é o lugar que eu tenho preferência por ir, eu já, né, levei meus filhos. Então, acho que esse é o nosso papel. E eles, né, na recepção, eu vejo, não só na recepção, porque no bar, a gente tem muita gente que chega e pergunta para os garçons, onde que eu posso ir? E eles têm várias informações, né? Sim. Isso é muito divertido. Eu acho que para o hóspede, conversar com a equipe é o que a gente estimula, né? Converse, a gente mesmo, né? Puxar assunto, fazer com que as pessoas enxerguem quantas oportunidades a gente tem de passeio. É mais humanizado, né? Humanizar o atendimento, né? Não aquela coisa robótica. Mas essa é a nossa vantagem. Enquanto muitas redes ainda insistem, às vezes, em manter
frieza do próprio contato, né, do colaborador, separa a equipe, só dizendo que a gente tem que ser muito formal. Só o prestador de serviço. Acho que o nosso grande ponto a gente quebrou essa formalidade. Sim. Ninguém deixa de ter, logicamente, né, uma respeito, tratativa diferente. A gente está aqui trabalhando e ajudando as pessoas que estão fora de casa. Mas o gostoso é você saber que todo mundo tem a liberdade de estimular essa conversa. Sim. E isso faz com que todo mundo que está aqui se sinta realmente em casa. A gente estava conversando no episódio anterior com a Marcela e a gente estava falando os comparativos, por exemplo, de cidades que são voltadas ao turismo, né? Então, quando a gente pega lá o Nordeste ou cidades do Sul, é toda uma estrutura, toda uma cadeia que fomenta o turismo e, logicamente, que são engrenagens, né? Sim. Então, se eu tenho bons pontos turísticos que vendem experiência, cresce comércio, cresce gastronomia, cresce a parte hoteleira. E a gente tem uma dificuldade que a gente está tentando, né, pelo menos em palavras da Marcela, tentando quebrar, Sim. que é essa cultura de que Jundiaí também é turística, né? Só que quando a gente fala também da hospedagem do hotel, são vários tipos de público, né? Verdade. Como que vocês dividem, assim, quem pode se hospedar hoje aqui no Ibis Budget? Quando a gente fala sobre vocação da cidade, a gente tem o meio hoteleiro, ele é um dos pontos, né? É uma cadeia muito grande. Sim. Então, a cadeia de hospitalidade, ela vai desde o ônibus, quando chega aqui no terminal de ônibus, o taxista, o bar, o restaurante e a gente. É que quando você fala sobre turismo, as pessoas pensam em hotel. Exato. E quando a gente fala sobre turista, a gente fala de lazer. Por isso que muitas vezes essa ideia de turismo não é só para a gente passear, não é só o momento em que a gente está de férias, né? Hoje, o termo de turismo, ele abrange vários segmentos. É por isso que eu acredito, quando a gente fala aqui de Jundiaí, por exemplo. Jundiaí, o que é surpreendente é porque a gente tem uma vocação turística para todos os segmentos, praticamente. Turismo de negócios, que é o que nós recebemos, o nosso público aqui, basicamente, ele se divide. Durante a semana você tem uma carinha dos hóspedes, no final de semana é uma outra. Isso aí muda. Durante a semana a gente vê muita gente a trabalho, vindo para cá com as suas malas, com laptop, com mochila, com essas coisas todas. Muda, aí a gente tem o turista de lazer. Mas aqui a gente tem turismo de bem-estar. Exato. Nós estivemos até agora há poucos dias numa propriedade, a gente fez uma vivência externa com os colaboradores. Turismo de bem-estar aqui é super importante. Lugares onde você pode ter vivências de spa, de meditação, de massagem. Aí você tem o turismo religioso, e aqui também é um segmento muito importante. E ninguém leva em consideração que hoje uma boa parte do segmento de hotelaria, de turismo em si, passa pela religião. Sério? Então, são encontros religiosos, são pessoas que visitam pontos, por exemplo, uma catedral, né? Então, isso também é um segmento que para nós é muito importante. E a gente tem aqui um turismo rural extremamente forte, Sim. Porque são várias localidades que têm convívio rural. Turismo gastronômico. Hoje a gente já separa, né, o enogastronômico, mas também o cervejeiro, que praticamente é uma outra tribo completamente separada. O pessoal da moto, né? Sim, o pessoal de moto. Esses dias a gente estava conversando sobre isso. O turismo de quatro rodas é importante porque hoje as pessoas têm essa possibilidade. Antes a gente falava tanto de viajar de carro não é tão gostoso, eu prefiro viajar de avião. Mas a partir da pandemia, as pessoas perceberam viajar de carro é possível, é gostoso, tem lugares para parar tão perto, tem estrutura. E o turismo de duas rodas, eu fiquei impressionada. Essa cidade de final de semana, que a gente muitas vezes não para pensar, não para prestar atenção. Mas a quantidade de motos... É verdade, porque eu escuto lá de casa... O motociclista viaja. Isso é muito bom para a cidade. Sim. Porque viaja para curtir a cidade. Para curtir um lugar para comer bem, para tomar um vinho, para conviver com a natureza. Para se divertir. É uma tribo, né? É uma tribo. E é seguro. Eu acho que esse é o ponto. Hoje a gente está falando sobre quem viaja com segurança. Exato. Quando a gente fala tanto, nossa, São Paulo é tão perigoso, São Paulo é tão complicado e tal. E você vê uma cidade tão próxima. E as pessoas vindo para cá e deixando as motos aqui para poder viajar com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Sim. Mas sabe o que é legal? Porque
Eu sempre falo em meus treinamentos que a gente passa por saltos de desenvolvimento desde a infância, né? Então, você é bebê, você só sabe fazer aquelas 4 funções básicas, chorar, né? As suas necessidades e tudo mais. E daqui a pouco você vai evoluindo, né? Então, você vai deixando de fazer coisas e pegando novas identidades. Então, você começa a andar, você já não quer saber mais de engatinhar, né? Você começa a correr, você já não quer saber mais de outra coisa. Só que eu vejo o Jundiaí, né? E conversando até com o Marcelo depois também, né? Jundiaí também está nesse salto de desenvolvimento, porque era muito a terra do trabalho, indústria, centro logístico. Né? Centro logístico, só pensa em galpão. Quando você fala de Jundiaí, você pensa em indústria, galpão só. De uma logística muito legal, de uma logística muito bacana, entreposto entre Campinas e São Paulo. Sim. Então parecia uma cidade muito funcional. Sim. Né? E agora eu acho que ela está querendo fazer esse salto de desenvolvimento. Jundiaí está se tornando outras coisas, né? E eu acho que o papel do IBS Budget é esse, né? Também ajudar a fomentar, também ajudar a crescer, porque é um segmento que tem tudo a ver com esse crescimento da cidade, com esse novo olhar, né? A nossa hotelaria aqui, né, tem dos dois, a gente sente isso, porque você traz tanto o viajante, a viajante, as pessoas que vêm para se hospedar, para poder fazer realmente curtas estadas, mas a gente percebe qual é a importância da gente também, né, tendo a estrutura, em poder fazer essa divulgação. Porque grande parte do nosso trabalho, mesmo para quem viaja por um dia, é poder fazer com que tenha vontade de voltar para fazer, né, um período mais longo, trazer a família, ou trazer... Ele pode ter a isca do trabalho. Sim, é a isca realmente do trabalho. Como eu estava vendo agora há pouco tempo, né, todos esses contatos têm sido mais recentes, mas eu vejo que o trabalho que está sendo feito na cidade é um trabalho que aparentemente é recente, mas ele vem de uma crescente também ao longo do tempo. Porque não é fácil você estabelecer realmente um interesse turístico, né? E aqui esse crescente é desenvolver a estrutura e a estrutura se tornar consciente da importância que tem. Você tem que mudar toda uma cultura, né? Porque é cultural. Para você mudar uma cultura, demora às vezes gerações, né? Não é um trabalho que você vai passar na televisão, algumas coisas, mudou o conceito. Talvez, você já está construído na cabeça da pessoa como um posicionamento em cidade X, é difícil você desconstruir e construir uma nova imagem. É verdade. Né? E às vezes, quando você pega as pessoas talvez que nasceram, passaram toda a sua infância, adolescência e tal, naquela época, se você perguntar, o que seria Jundiaí? Jundiaí é uma cidade pequena. É uma cidade do interior. É uma cidade que só tem indústria. Fica do lado da rodovia. Hoje, a gente faz uma leitura absolutamente diferente. Exato. O maior PIB do Brasil, um dos maiores PIBs do Brasil. A qualidade de vida. Hoje a gente tem muita coisa a nosso favor aqui, né? E outra coisa é essa vivência, a vocação para o turismo, ela é fomentada nessa experiência do próprio cidadão. As pessoas precisam viver a cidade para elas serem embaixadoras da própria cidade. Né? E aí acho que você tocou num ponto legal, Lilian, porque eu acho que o jundiaense ele é pouco embaixador, né? Porque na verdade o jundiaense em si, o que a gente vê, aonde que ele vai à noite? Ele vai para Campinas. Aí vai para São Paulo. Vê mais para fora, né? Ele vive mais para fora do que aqui. Às vezes o cara vai tomar um café, por exemplo, né? O cara vai num sítio aqui do lado, tem como chamam? O Sassafrás. Tem um sítio super famoso, acho que é Itupeva ou Cabreúva. É Itupeva, né? Então, em vez de ele ir aqui no rural, aqui no Traviú, ou nos lugares onde tem aqui já em Jundiaí, no Serra do Japi, o cara vai para Sassafrás, que é Itupeva. Mas eu acho que então, o próprio jundiaense não acaba não curtindo a própria cidade. Tem essa questão, mas eu acho que também é o mérito do Sassafrás de divulgar, de criar o nome, de criar a própria imagem. Exatamente. E eu acho que, aí voltando para os empresários aqui, eu acho que falta um pouco desse engajamento e falar assim, viu, eu sou mais do que só um local. Aqui você vai ver uma experiência que dá para você voltar quantas vezes. Olha, tem um parceiro aqui do lado, você vai tomar um café aqui, mas dá para você almoçar aqui. Então, eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente fala sobre Jundiaí, Jundiaí é uma cidade, mas ela está próxima de uma série de outras, e eu acredito que o primeiro ponto é a gente precisa desenvolver as nossas forças dentro da própria cidade. E isso passa pelo ponto em que a gente reconhece essas forças. Né? Entender o que a gente tem e começar a fortalecer de uma maneira geral. E eu acredito que isso vem desde as escolas. As escolas precisam fazer visitas todos os equipamentos que a gente tem à disposição para que, lógico, né, dentro das possibilidades dessa
realidade toda, mas precisa ter. Precisa ter. Segunda coisa, a gente se insere numa constelação, é uma constelação de cidades próximas que tem muito a ajudar uma a outra. Agregar uma a outra. Exato. Porque a gente estimula que isso possa ser uma rede muito virtuosa de sinergia. Sim. Enquanto a gente estimula o nosso turismo, a gente tem condição de dar suporte e receber suporte dessas outras cidades também. Então, quando a gente fala, por exemplo, tem um sítio que as pessoas às vezes acabam saindo para fazer um café colonial ao invés de procurar algo por aqui, mas essa sinergia, ela existindo, a gente também se fortalece. A pessoa de lá saindo também para vir para cá. Também vir para até mesmo porque aqui a gente sempre fala do aglomerado urbano, né? Sim. Tanto que a gente está falando de 1 milhão de pessoas, se eu não me engano, que são 7 cidades, se eu não me engano, do aglomerado urbano, que é Jundiaí, Várzea, Cabreúva, sim. Jarimbu. Então, se a região como um todo se desenvolve, é de lá para cá. Então tem gente de outra cidade que vem para cá, o jundiense vai para algum lugar perto, mas está tudo aqui, fomentando a economia daqui. E eu sinto falta disso, né? Eu como jundiense, a gente visita, mas a gente não vê tanto engajamento das demais pessoas, nem do empresário. Por falar em empresário, o que o Ibis Budget tem para o empresário aqui? O que vocês podem oferecer para ele? Olha, eu vou te falar, porque a gente tendo os 2 hotéis, a gente já tem uma força muito grande, né? Porque, primeiro, eu tenho tanto a praticidade quanto eu tenho o conforto. Só que o lobby, ele é compartilhado entre a Adagio e Ibis Budget. Então, o que a gente tentou fazer? Trazer o máximo possível de serviços que as pessoas possam utilizar em conjunto. Que legal. Viver, né, essa comunidade. E até fazer um networking, né? E fazer networking, porque esse aqui, é o objetivo. Está no lobby, né? E aqui, com esse objetivo, há pouquíssimo tempo a gente abriu o Bar Humano, que fica aqui no lobby. Então, nesse Bar Humano, a gente desde de manhã cedo, olha lá, que é lindo, cerveja local, né? Olha só. É bem bacana. Eu já comi aqui, como chama? Tostada? A tosta, que é uma delícia. É uma delícia. A primeira experiência que eu tive aqui no hotel, logo que eu cheguei, foi a tosta. Nossa, que delícia. É a coisa mais gostosa. Então, a gente desenvolve porque o Humano é um bar paulista em si. Então, a gente tentou trazer com toda essa urbanidade, essas coisas todas que as pessoas vão encontrar, que é cerveja gostosa, que é um sanduíche à vontade, alguma coisa de convívio realmente. E hoje, que a gente está falando, hoje é quinta-feira, mas as pessoas vão assistir lá para frente e já vão saber, quinta-feira é dia de happy hour. Então a gente tem música ao vivo, tem de tudo. Eu tenho que confessar um negócio aqui, estou abrindo meu coração, porque a gente, quando a Nath, né, a Nath é a nossa madrinha aí do podcast, aqui no Ibis Budget, quando ela falou assim, Eros, que data que a gente pode gravar? Logicamente que a sugestão foi uma quinta-feira, porque tem o happy hour, e logicamente, vocês não sabem, mas nós estamos gravando no início da tarde, agora são 2h30, 3 horas da tarde. Logicamente que a gente vai dar aquela exploradinha depois. Daqui 1h30 já tem happy hour. Já está na hora do happy hour. Nada é tudo, nada é em vão. Mas tem um espaço bacana de co-work também, né? Sim, a gente tem o nosso espaço de trabalho compartilhado, ele se chama Ojo. Ele tem isso, é uma marca que nós usamos para a Accor para poder definir espaços de trabalho. Então, nós temos tanto 2 apartamentos que nós chamamos de room office, porque até durante o período de pandemia nós fizemos algumas adaptações para poder acolher pessoas que precisam trabalhar e não aguentam mais trabalhar de casa, mas estão trabalhando remoto. Então, nós temos toda a estrutura, são 2 apartamentos, 2 espaços completamente equipados, com sala para reunião, com Wi-Fi. Nós temos um serviço de alimentos e bebidas que pode atender também a esses apartamentos. E além disso, nós temos aqui esse espaço onde nós estamos, por exemplo, é uma sala privativa, é maravilhoso. É linda essa sala. É possível fazer tanto uma reunião como um call. Uma videoconferência, um pequeno treinamento. Então é um espaço muito versátil. Eu sou super fã das salas privativas, porque favorece as pessoas fazerem trabalhos com toda uma estrutura profissional sem ter que se deslocar, né, tão distante de onde elas estão. E além disso, nós temos aqui fora os spots, que são as mesas que já estão dentro do próprio bar, e você pode ter um café, pode comer alguma coisa e continuar trabalhando. O nosso Wi-Fi é gratuito, que eu acho que esse é o ponto mais legal, não é necessário você vir e consumir para usar o Wi-Fi.
Então é um ponto, um ponto de vantagem, de diferencial. E a gente vê a quantidade de hóspedes que desce para poder trabalhar por aqui. Isso é verdade, gente, porque do tempo que a gente está gravando aqui, o que já passou várias pessoas, gente, né? Não, mas assim, o espaço é muito bonito, né? A hora que a gente chega aqui, e assim, é aquela coisa do humano mesmo, né? Eu pensei que era humano, mas eu falava que era de ser conceito humano, mas de é mano, humano, né? É humano. Mano, mina, né? Mano, mina, humano, a mina. Que é o conceito de grafite, né? Então fizeram um trabalho assim muito legal e assim, é tudo concreto, né? Tem as coisas, os spots aqui super bonitos, então, é um espaço muito gostoso para vir trabalhar, trazer o laptop, te pedir um café ali, uma tosta e trabalhar. Mas não é só isso, eu acho que vocês também têm o café, não é isso? Tem café. Nós temos também. desde o café da manhã e a gente tem aqui um café à la carte. Que vocês sabem que nós temos o restaurante, que é o restaurante da Gi, que é o que... É aqui? É. Olha. O da Gi fica do outro lado do corredor. Então a gente tem o humano de um lado, que fica do lado do Ibis Budget, e do outro lado, que é onde fica o Adágio, a gente tem o da Gi, que é a cozinha afetiva. Comida da mamãe, né? Comida da mamãe. Então, assim, comida todo dia tem alguma coisa de diferente e logo mais, em outubro a gente está fazendo agora uma ampliação. Logo mais a gente tem, além do café da manhã... Como que funciona o café à la carte? O café à la carte, tanto aqui no Humano, você tem uma carta desde pão na chapa, que eu acho que é super paulista, né? Super paulista pão e super de negócio. Vamos tomar um café para conversar alguma coisa. Uma coisa gostosa, né? Uma média, a gente tem isso tudo, desde isso até omelete, ovos mexidos, que são os pratos que a gente tem que são um pouco mais elaborados. Mas além disso, lá no Dagi a gente tem o café da manhã também, servido em formato de buffet, que vai desde as 6 horas da manhã, à vontade. Então, eu sou... Aquele café de hotel que a galera adora. Que todo mundo adora. Gente, se você quer tomar um café de hotel, que é gostoso, né? Café de hotel é... Você não precisa viajar para ir pegar, aqui tem, né? Não, e o legal disso é porque muita gente fala, não dá para tomar café da manhã, só quando eu for viajar, aí eu vou tomar café de hotel. Mas não. Você tá aqui do lado, pode vir para cá e tomar café da manhã de hotel do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Porque é aberto. Eu acho que esse é o outro ponto quando a gente estava falando de como é nova a hotelaria. Esse hábito de conviver com o hotel, da comunidade em volta, conviver com o hotel, ainda também é um motivo novo. Mas aqui o hotel é aberto. Lilian, acho que é uma forma de enxergar diferente o hotel, né? Porque parece que o hotel eu só posso utilizar do serviço do hotel se for longe. Né? Se eu sou da cidade, se eu estiver hospedado, não posso entrar. Só se eu hospedado. E é legal esse conceito que a Cor faz, porque a pessoa que é de Jundiaí, por exemplo, pode ser que ela não fique hospedada aqui no Ibis Budget, mas ela tem essa experiência de café da manhã e tal, e de repente ela vai viajar amanhã, ela já conhece porque é uma padronização, né? Que a rede faz, porque aí você, vou lá, já ela identifica porque ele tem, né? Tem todo um padrão desenhado, aí se ele conhece, ele indica, se ele conhece familiares que vêm de longe, de repente pode vir para ficar, porque já teve uma experiência aqui. Já teve uma experiência positiva. E às vezes eu falo para as pessoas, você vai fazer alguma coisa de diferente? Vai lá jantar no hotel. Mas pode? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas ainda não tem isso no conceito na cabeça das pessoas, né? Não é automático. Porque você fala de jantar, você fala num restaurante e tal, não no hotel, pensa né? sempre fora. Mas você sabe o que é? Eu acho que um grande receio é entrar no lobby e alguém perguntar, mas você está hospedado? E falar, qual o seu quarto? Passar aquela vergonha. E eu acho que hoje, principalmente agora com a volta, depois desse intervalo que a gente teve de vida, depois da pandemia, as pessoas, a tendência é que elas tenham o convívio um pouco maior. E eu acho que isso é um fomento que a gente pode fazer. Né? Venha para dentro do hotel. Poxa, quero fazer um drink diferente com meus amigos. Sai do trabalho, para aqui. Tem coisa maravilhosa aqui, gente. Eu já vi. É uma delícia. Por isso que eu vou ficar. Música, tem drink, quer jogar. A gente tem a mesa de bilhar. Então, sabe, tudo isso é uma Assistir forma futebol, tá passando futebol ali agora. E a gente hoje tem telão. Então fica com esporte. É uma delícia, porque você vai encontrar pessoas diferentes. É uma vibe completamente diversa, né? Do que a gente às vezes espera de dentro de um hotel. Mas o convívio dentro dos hotéis hoje, ele é muito mais estimulado, né? Aqui, por exemplo, posso usar essa sala? Lógico que pode. Reserva, a gente tem o horário reservado para você, ela vai estar preparada. Então, isso tudo é possível. E esse é que é o nosso desafio. São 360 quartos. É bastante. E divididos entre os dois hotéis, 360 quartos.
Nossa, dá para hospedar a gente, hein? Dá para hospedar a gente. Nossa. E a gente, olha, e vou te falar, a gente tem passado uma época muito favorável para a hotelaria, né? As empresas voltaram a viajar, começaram novamente a estimular os porque a economia começou a gerar, a visitar clientes que era tudo muito distante. Agora as pessoas estão sendo estimuladas a viajar. E isso para nós tem sido ótimo de uma maneira geral. O mercado. E a tua localização é muito boa, né? A localização a gente é maravilhosa, logo entrou na cidade. Já está aqui, né? A gente está aqui. Do lado. Mas Lilia, conta um pouquinho, pensando na tua carreira, como que foi o desafio da pandemia do setor hoteleiro? O que você viveu nesse momento? Olha, eu vou te falar pelo que não só eu, acho que todos os meus colegas, muita gente que tinha muita história, a gente fala que a gente aprende a abrir hotel, mas a gente nunca aprendeu a fechar, né? Ninguém sabe fechar hotel. E eu vou te dizer, a época que foi mais desafiadora é porque ninguém acreditava que demoraria tanto tempo. É verdade. Então nós mantivemos a estrutura, eu fechei a porta do hotel onde eu estava por 9 meses. Nossa. Né? Sem nada. Sem nada. Então o grande desafio foi o que fazer com as pessoas, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, as equipes elas não deixam de ser equipes da gente porque estão em casa afastadas. Sim. Então todos os empresários, né, todo mundo que podia fazer isso, colocou as pessoas afastadas da operação para a gente poder ter fôlego, né, para poder atravessar o mar de ondas, né? Mas o mais importante de tudo isso, além da gente perceber que cada um de nós, cada um dos colaboradores, cada um dos hóspedes tinha uma história muito comovente, assim, né, de vida. A gente teve hóspedes que chegou pra gente e falou, olha, eu não sei onde ficar. Não posso voltar para casa e não tenho onde ficar. E a gente tentar acomodar essa situação até a hora em que você fala, e agora, né? Eu sei que eu tenho uma pessoa que está numa dificuldade em casa e tal, mas o legal foi porque a nossa empresa, eu vou falar isso pela Accor, a Accor ela manteve um fundo internacional de suporte, que foi um fundo financeiro, e nós ajudamos milhares de pessoas, e não só o colaborador, a gente teve esse apoio financeiro para pessoas que estavam passando dificuldades realmente assim, insegurança alimentar, a gente teve todo tipo de coisa, pessoas que morreram, né? E a gente teve isso também para os nossos parceiros de negócio. Porque, por exemplo, uma empresa de segurança que trabalhava num hotel teve a mesma situação. Lógico. E esse fundo acabou fazendo um suporte para várias pessoas, inclusive, que não eram funcionárias dos hotéis da Accor diretamente, mas isso eu vou dizer que assim, foi realmente algo muito forte, né? Então, a conexão que a gente criou com as pessoas e com o nosso entorno. E a outra lição foi como voltar. Exato. Porque enquanto a gente está lá antes, você não sabe o que vai ser. E depois que já passou, né? E a gente teve que se reinventar. Teve que fazer a reinvenção de tudo. Das nossas relações humanas internamente, da nossa relação com o mercado. A gente teve que se adaptar a tudo isso, porque voltar com a expectativa das pessoas de como é que a gente vai ser agora. Porque não é mais a hotelaria que a gente fazia antes, né? A hotelaria hoje, ela tem todo um outro cuidado, não que a gente já não tivesse, mas os cuidados hoje eles são triplicados em termos de sanitização, de higiene, facilidade para que as pessoas possam fazer coisas mais sem contato. Eu lembro porque muita gente ainda prefere fazer isso, né? Eu vou puxar um gancho, até porque assim, acho que a pandemia também foi um problema, mas eu acredito que não é por nada não, mas olha o que tá chegando. Gente, ó, falar pra você, tem certas coisas nesse... Quando eu falo mal da Love, quando eu falo mal da Love é porque eu nunca fui surpreendido. No meio do episódio. Desse ainda. Nossa Senhora. Tá vendo, gente? Ó, que coisa linda, hein? Eu não sei quem vocês gostariam de experimentar. Eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade depois de gravar na Love novamente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Valeu. Muito obrigado, amigo. Ainda vou trazer mais. Tá bom? Só terminar de fazer. Obrigada. Gente, você sabe que eu não gosto. Eu vou fazer um esforço para fazer isso. Mas assim... voltando pro gancho, né? Acho que além dessa onda que a rede hoteleira passou,
como todos os outros, né? Sim. A rede hoteleira também passou por um período que eu acredito que foi que ela teve que se reconstruir um pouco também com os aplicativos. Sim. Por exemplo, porque como surgiu o táxi, sofreu com a vinda dos aplicativos de locomoção, os hotéis também tiveram que uma reinvenção, né? Sim. E hoje eu falo por mim, por exemplo, eu já usei muito aplicativo para acomodação e tal. Hoje eu tenho um certo receio de ir, porque assim, você vê muita notícia que colocam câmera, de que a limpeza, a higienização é a mesma coisa, fraude. Então assim, eu acredito que esse mercado perdeu um pouco, mas ele mexeu um pouco com a rede hoteleira e a rede hoteleira teve que se reinventar, né? Por conta disso ou não? A gente teve que tornar tudo muito mais tecnológico, né? Então, quando você faz, por exemplo, dá opções de pagamento à distância, o uso de cartão de crédito hoje é muito maior do que já era forte, hoje é muito mais forte, o uso de dados. Então, isso é uma evolução que não é só hoteleira, é uma evolução do mercado mundial, como um todo, né? De uma maneira geral, a gente teve que fazer uma série de adaptações com relação à proteção. Exato. Porque o que nós temos como forte na nossa rede, e isso todas as redes têm trabalhado também, porque, lógico, é uma prática, né? É como lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, nós fizemos toda a nossa lição de casa. Nós somos auditados internacionalmente, nós temos um controle extremamente rígido, nós temos um suporte tecnológico também para as nossas redes, para evitar qualquer tipo de invasão. Ninguém é invulnerável, mas nós trabalhamos para que isso seja reduzido ao mínimo. E é lógico que eu, dentro da rede, posso dizer, nós não tivemos e trabalhamos para continuar não tendo, né? Porque a gente sabe o quanto que essa é uma situação de reputação muito grave. Sim. Né? Expõe as pessoas, expõe a marca, expõe os investidores, porque nós temos investidores que também, né, são envolvidos nisso e todos têm interesse em que nós tenhamos credibilidade e que a gente tenha a gestão da nossa reputação. Eu estava lembrando aqui que no meio da pandemia, quando começou a abrir, acho que foi um período difícil, né? Sim. Porque tem um período que, acho que o setor do turismo foi um dos que mais sofreu. Sim. Assim, turismo e eventos, né? E eu lembro só que as pessoas começaram a ficar muito incomodadas de ficar em casa, e eu com a Cíntia, minha esposa, puta, a gente precisa viajar, a gente precisa sair, eu não aguento mais minha casa. Tanto que supermercado virou balada, né? Eu passei, porque era o que estava aberto, vamos no mercado. Né? Vamos conhecer o mercado. Só podia ir no mercado, vamos conhecer o mercado. Né? Vai umas 5 vezes no mercado por dia. Não, Só que daí quando começou a abrir, o Brasil, como é muito grande, várias leis, né? Tem gente que teve cidade que abriu antes, teve cidade que abriu depois, abre parcial. E eu lembro que a gente começava a monitorar as cidades que estavam abertas, que estavam recebendo, primeiro que você podia fazer a viagem. E eu lembro que era uma labuta dos hotéis, porque, primeiro, operar com carga reduzida. Sim. Segundo, operar com carga reduzida com processos totalmente novos. Porque eu lembro que, por exemplo, café da manhã, no quarto. Então aquela experiência do café da manhã de hotel, descer no salão, não tinha, foi a primeira coisa que as pessoas sentiram falta. Né? Convivência, né? As pessoas estavam com saudades de estar perto umas das outras, né? Isso foi muito ruim, né? Então, mas até mesmo o distanciamento em algumas partes do hotel, de você não poder entrar, salão de jogos fechados, porque daí academia, academia, tudo fechado, né? E como que foi esse retorno gradativo? Foi muito puxado? O primeiro momento, nós tínhamos, inclusive, além da redução, porque nós não podíamos operar com todos os apartamentos, você tinha um limite percentual de ocupação, né? E começou a ter um incremento de viajantes. Então, a gente já tinha uma questão, inclusive, desse desconforto, de não poder ter o número de pessoas que precisavam viajar. A segunda coisa foi educar a equipe, porque também tinha uma questão, a gente sabe, a Covid nessa época também era algo que a gente não sabia até que ponto seria, né, tão grave expor as pessoas. E tinha o medo do colaborador, né? O próprio medo do colaborador. Então, todo o trabalho de treinamento, que eu acho que foi o primeiro momento e foi mais importante, foi o treinamento de como as pessoas se preservarem. E como a gente usar o nosso discurso para poder fazer com que as pessoas também não se sentissem tão mal, porque tudo tinha limitação, né?
a fila tinha sinalização, você tinha que manter distanciamento, você não podia servir o café da manhã no lugar onde as pessoas estavam acostumadas. O play não podia pegar no pegador não podia pegar em nada. A gente luva. serviu por muito tempo, nós que servíamos o café para as pessoas só podiam apontar o que elas queriam. Ninguém sabia que rosto as pessoas tinham, porque a gente estava de máscara o tempo todo. Então, muita coisa dessa fase ensinou a gente também a tornar a gente se tornou mais humanos, a hospedagem mais hospitaleira. Né? E a gente parou de usar só hospitalidade, porque hoje quando a gente fala hospitalidade parece que é um termo muito antigo. Hoje a gente usa acolhimento realmente. Então acho que todo esse trabalho, por exemplo, evitar que as pessoas percebam a distância, ou que elas não podem entrar em determinado lugar, ou que elas não podem se servir por elas mesmas, ou que você não pode ter proximidade com outras pessoas, isso tudo a gente percebe. Você só tem uma forma de quebrar. É tornar as relações mais próximas, mais humanas. Eu acho que esse contexto do acolhimento faz todo sentido, né? Porque a pessoa está fora da casa. Sim. A pessoa está fora de casa, está de repente num ambiente que não é o dela, então ela tem que se sentir acolhida realmente, né? Ainda mais o brasileiro que gosta de abraçar. Que gosta, né? Pra gente fez muita falta. Mas você sabe que nessa época a gente também trouxe, né, como hotéis, uma alternativa para moradia, que também a gente sentiu muito, né? Sim. Todo o mercado sentiu a queda de demanda. Todos nós precisávamos começar a ter um novos retorno. Produtos, sim. Então nós também trouxemos outros produtos, e um dos produtos foi esse: more num hotel, né? E muitos hotéis tiveram moradores por bastante tempo, ainda tem. Isso é uma alternativa, você vê, são coisas que foram criadas nessa época e que não vão mais voltar, são novos produtos que já foram incorporados. Sim, né? A gente teve um diretor na faculdade, lembra do MIG? Sim. O MIG, muito tempo, quando ele veio para Jundiaí, ele morava em hotel, porque... É prático. É prático. Prático. Você tem tudo já na tua mão, tudo, né? Além você de desce, toma café, dorme, dorme. No outro dia, na hora que você chega, tá tudo arrumado. Você tem lavanderia à tua disposição. Se você precisa receber algo, é só tem entregar, recepção. Já tem a recepção, é 24 horas. Tem secretário, né? Sim, Secretário, entre aspas, né? Então, isso tudo são as mudanças que a gente trouxe dessa época, das adaptações dessa época. E algumas permanecem, Que viraram um negócio, né? Eu acho que em todos os segmentos a pandemia deu aquela chacoalhada no fundo do copo, né? Ela deu uma resetada na gente. Tem o Flávio Augusto que fala, né? O Flávio Augusto, que é o do WhatsApp, né? O WhatsApp, então, eu gosto bastante dele. Ele fala que quando vem crise, a crise ela dá uma chacoalhada, ela joga o baralho de novo em cima da mesa. Então aí você tem que organizar, redistribuir as cartas. Né? Eu costumo dizer que assim, quando eu falo do que aconteceu e dessa crise, eu tenho a impressão de que a gente estava num ônibus. Deu uma freada, misturou tudo, né? Dentro do ônibus tranquilo, né? Porque não tem problema. E o ônibus estava correndo, porque 2019, 2020 as coisas estavam funcionando. Todo mundo muito agitado, bonito. Aí, de repente, o motorista dá uma freada e todo mundo se bagunçou aboleta lá tudo, na frente, né? Bagunçou tudo. A gente demora para poder levantar. Exato. Você tem que se levantar, pegar as coisas que caíram no chão, não sei o quê. Mas dali a pouco, as coisas voltam a se acomodar, né? Isso é natural, são os ciclos. É uma imagem meio pitoresca, mas essa é a verdade. A gente teve essa freada, caíram as coisas no chão, a gente se machucou, mas agora cada um está tomando o seu lugar, só que ninguém vai voltar da mesma maneira. Os negócios são mais novos, os negócios são divergentes. A gente foi forçado a procurar caminhos novos, né? E a crise é a mãe da criatividade. A criatividade é a mãe da invenção. Né? É uma grande consequência disso. Você tem que se ajustar aos novos tempos. Sim. E hoje você tem mais tecnologia, tem mais concorrência, você tem... todo mundo se preparou, Mas cada um está tentando criar coisas novas para poder ser. Mas é um novo perfil de consumidor também, né? Sim. O viajante, ele tem muita gente que... tem um mercado novo que depois da pandemia, que o cara falava que não, ele só guardava dinheiro, não sei o quê, e aí criou um novo público que falou, quer saber? Vou deixar pra quem? Eu posso morrer amanhã. Mas é isso, né? a então urgência. Tirou a urgência, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, eu vou me hospedar, não tô nem aí, né? Porque... Por isso que quando a gente fala, olha, bens duráveis, quanto a gente está investindo hoje em bens duráveis, quanto a gente está investindo em viagem. Experiência. Porque a experiência
é o que fica. É a única coisa que você talvez vai levar, né? A energia que você leva, né? Porque o bem material vai ficar aqui, né? Isso tudo, acho que nós todos aprendemos da pior forma, né? Não, pode não ter amanhã. Então, vamos viver hoje, essa viver escassez, bem, né? Que você nunca sabe qual é o teu tempo, né? Vamos viver bem. E esse é o ponto, né? Quando a gente fala, por exemplo, Jundiaí tem tanta coisa. As pessoas irem almoçar bem, tomar um bom vinho, sentar ao ar livre, ver as crianças brincando, isso tudo não tem nada preço, não né? tem preço. Eu vou falar por mim, eu acho que, pelo menos lá em casa, a gente já gostava de sair, mas a gente ficou tanto tempo em casa, tanto tempo lá, que hoje a gente fala assim, no final de semana a gente tem que sair. Vocês têm cachorro? Não, eu tenho uma bebê de 4 meses. Ah, tá. Né? Mesmo com ela fala assim, viu, vai ter que vai criando anticorpos aí, porque que precisa. Mas você sabe por quê que eu estava te perguntando? Porque muita gente viajou nessa época e continua viajando, porque antes, viajar com os animais, né, com o animal de estimação, era muito mais raro. Aqui é pet friendly, né? A gente nós somos pet friendly aqui. Mas o legal é porque isso também se tornou um hábito. Exato. Né? Sim. O pet virou parte filhinha, da família. Então, o mais legal, e hoje a gente está com 3 aqui. Né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas eles estavam circulando por aqui. Então a gente tem os nossos hóspedes. Hóspedes. Boa. Legal. Boa. Hóspedes. Os nossos hóspedes. E os nossos hóspedes hoje, eles são tão frequentes quanto as crianças viajando, quanto os adultos viajando, a família viaja junto e também precisa saber, né? Onde é que eu posso ir que eu possa levar? E aqui eu vi, nossa, quanto restaurante que é pet friendly também, quantos passeios que você pode fazer, que pode levar junto. Então, essa é uma mudança, por exemplo, que veio da pandemia, né? O cachorro não pode só hoje você ficar fala em casa. Que você não é pet friendly, o cara nem volta mais, nunca mais. Sim. E ele pode nem ter pet. Pode nem ter. Ele pode nem ter o pet, mas ele não gosta do posicionamento do hotel. Sim. É só a marca. E o legal é porque a gente vem trabalhando isso, né? Acho que essa questão toda de você incluir as pessoas, de trazer todo mundo para dentro, porque nós somos aqui um núcleo da comunidade, né? Então, a questão toda de diversidade, a gente trabalha muito com a sustentabilidade. Eu vejo que Jundiaí tem uma vocação, né, para a ecologia, para a biodiversidade. Então, quanto que a gente pode trabalhar conjuntamente? Quantos destinos a gente pode dizer hoje que são, né, respeitadores da biodiversidade? Eu vejo os lugares todos preocupados em não ter plástico, não ter... O que vocês fazem, né? Hoje a gente tem, sim, nós temos uma preocupação extremamente grande. A gente não tem mais plástico nas operações, né? Então, isso tudo que a gente tem trabalhado é para demonstrar, isso é nossa responsabilidade também. E quando a gente fala sobre destino, o que é que faz com que Jundiaí seja um destino importante, respeitado? É isso também, essa preocupação. O que eu vou encontrar. O que a gente vai encontrar e como é que a gente vai sair, né? Porque eu venho aqui, viajo, eu tenho ter a possibilidade de entender que a cidade tem uma preocupação com a pegada que deixa. Nós aqui, por exemplo, a gente faz cálculo de pegada de carbono. Também é a nossa obrigação fazer a neutralização disso. Hoje você não tem mais aquelas miniaturas, sabe, de shampoo, condicionador, sabonete. Sim. Nos nossos hotéis já não tem mais. Então, a nossa busca é por isso. É reduzir ao mínimo a nossa pegada no Jundiaí, planeta, né? Porque Jundiaí é uma cidade totalmente arborizada, bonita, cheia de parques, né? Com muito passeio verde, rural, né? Do lado da Serra do Japi, uma das serras mais lindas que tem, cheia de cachoeira. Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E olha como a gente é, assim, privilegiado de estar aqui. Demais. E qual é o nosso nível de responsabilidade, como é grande, né? Exato. Porque tudo isso é algo que é nosso, é o legado que a gente vai deixar. E nós, como pessoas que estão ligadas ao mercado, nós aqui falando sobre o mercado de turismo, né? Mas também falando sobre todos os outros empresários, como nós temos um papel realmente crucial para tornar isso viável, né? Com certeza. Lilian, não parece, mas já faz 50 minutos o nosso bate-papo. Nossa, caraca. Foi muito rápido. Muito rápido. Eu falei pra você, aqui a gente começa a conversar de coisa tão boa, né? Falar de negócios, falar de turismo, falar de hotelaria, é um tema tão gostoso de falar que o tempo passa rápido. Sim. A gente sempre pede no final, né? Primeiro agradecer, lógico, a participação, ter contado um pouco de toda a estrutura, né, que o Ibis Bud tem para oferecer.
excelente, gente, para quem quiser conhecer. Você que é jundiaense, vem conhecer, né, que é muito bom. Pelo menos tomar um café aqui para você recomendo. ver o lobby. Não só o café, trabalhar aqui. Não só o café, o café, o drink, happy hour. Viver o hotel, né? Viver, é uma experiência muito bacana. Então, a gente sempre pede para, no final do episódio, o empresário, ou no caso, o nosso entrevistado, falar o porquê a pessoa deve viajar, por que vir para Jundiaí, por que conhecer o Ibis Budget, por que você indica da pessoa viver? Olha, eu vou dizer, venha conhecer Jundiaí, venha viver a cidade, reserve vários dias, não venha só para conhecer rapidamente num dia e ir embora. Aproveite porque existe muita coisa boa. Procure saber tudo que a gente tem de disponível na cidade, mas escolha um lugar para ficar em que você goste, que você se sinta bem-vindo, que você se sinta realmente acolhido. Então eu vou dizer, quando vier a Jundiaí, quando vier para conhecer a nossa região, fique no Ibis Budget, fique no Adágio, conheça tudo que a gente estava falando aqui de tão gostoso, venha para vivenciar, né? Para saber de verdade, venha você fazer isso. Esse essa é a minha recomendação, meu convite. Venha mesmo, porque desde ontem, quando a gente veio conhecer aqui a sala, a gente já está apaixonado pelo local e a gente já está torcendo para a gente gravar já logo, a próxima temporada. Vem aqui para viver e contar a história. Na verdade, depois, exatamente. Na verdade, eu já falei que eu vou ter dificuldade para voltar para a Love. Vocês vão ver, eu vou punir ele nos próximos episódios da Love, de tanto que ele falou mal, viu, gente? Não estou falando mal, a Love é excelente, o Luiz só não abre a chapa pra gente gravar. Até eu quero ir lá agora gravar. Conheça a Love também, vai, gente. Conheça a Love. Conheça a Love. Lília, obrigado. A gente agradece. Luiz, obrigado por mais um episódio. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar a história, a trajetória, os perrengues que fizeram uma ideia ir pro papel e depois pra prática. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, galera. Muito obrigada.